Fala galera, sejam bem-vindos ao módulo 4 do nosso curso, módulo em que a gente vai falar da persona. Roda a vinheta. Entre os conteúdos práticos que a gente tem para falar, a persona sem dúvida é um dos mais importantes. No módulo anterior a gente falou sobre técnica de escrita e quando eu estava falando sobre premissa eu citei que na premissa existe um ponto muito importante que é o que a gente chama de ponto de vista, mas eu não estendi muito o conceito lá porque o ponto de vista ele não interfere tanto na escrita, ele vai interferir mais agora quando a gente fala da persona. E o que é a persona no fim da história? A persona é quem é você no palco. É um pouco um contraponto isso, um contrassenso, já que a gente fala que no palco a gente está de cara limpa, no humor stand-up você é você mesmo, mas nunca é exatamente você mesmo. É comprovado que no palco é interessante que você tenha uma linha de comportamento um pouco mais linear, um pouco mais demarcada do que é no dia a dia. No dia a dia nós, pessoas normais, nós somos, tem momentos que nós somos um pouco mais nervosos, mais tranquilos, mais agitados, mais calmos, e essa variação é comum no nosso dia a dia. Mas é interessante no palco a gente ter uma predominância desse sentimento. E essa predominância, esse estilo que você tem no palco é o que a gente chama de persona. Algumas pessoas têm uma persona mais característica, mais forte e chega a beirar quase o personagem. Então a gente tem que saber qual que é o limite entre persona e personagem e às vezes não é muito claro. O personagem, normalmente ele já foge, você deixa de ser quem você é para ser um personagem diferente, basicamente é isso. O limite é exatamente quando você não é mais você mesmo, você passa a atuar no palco e aí você vira um personagem. Isso não é interessante para o stand-up, mas a persona ela tem aí algumas nuances de você pegar algumas características que você tem e potencializar no palco. Então basicamente, o que é a persona? A persona é quem você é no palco e para você descobrir qual que é a sua persona, qual que é a sua persona ideal no palco, você tem que buscar qual que é o sentimento predominante que você tem quando você está trabalhando no stand-up. Ou seja, quando você está escrevendo piadas, quando você está entregando piadas, qual que é o principal sentimento que você tem? Eu vou citar no próximo vídeo os tipos de persona, talvez fique isso um pouco mais claro, mas uma vez que você entende que você tem uma predominância de sentimento no palco, a gente normalmente coloca uma lupa, e a persona é isso, é colocar uma lupa em determinado sentimento. Então se eu sou um cara naturalmente nervoso, no sentido de bravo, de raivoso, a gente coloca uma lupa em cima disso, e aí eu vou desenvolver no palco toda essa raiva e é bem interessante. É legal que a persona ela meio que se mantenha durante toda a apresentação. Uma pessoa que varia muito a persona, ela perde um pouco a credibilidade durante a apresentação. Isso pode ser um problema que vai resultar num efeito não muito interessante no seu show. Então, por exemplo, existem pessoas que têm uma persona um pouco mais excêntrica, mais fechado, mais tímido, e aí em determinado momento ele vira expansivo no meio do show, e depois se ele tentar voltar a ser tímido, essa quebra da persona, ela quebra a credibilidade também, então não é interessante. Então é legal você manter a sua persona do começo ao fim, e uma vez que você descobriu a sua persona, isso não é tão simples, isso não é feito. Eu sinceramente eu demorei mais ou menos uns 3 anos de comédia. Eu posso dizer que lá para 2015 mais ou menos foi quando eu comecei a ter claro como era a minha persona de palco. Eu experimentei algumas personas diferentes, de falar, quero fazer mais desse jeito, quero fazer mais daquele jeito. É legal fazer isso, mas uma vez que você encontra a sua persona, você vai ver que tudo flui diferente. Piadas que não funcionavam passam a funcionar, pensamentos ou linhas de pensamento que não eram muito legais passam a ter mais sentido. Então você descobrir a sua persona é um ponto chave na carreira de qualquer comediante. Conheço vários casos, vou citar aqui, de comediantes que quando acharam essa persona tiveram uma mudança gigantesca na carreira. Então assiste o próximo vídeo que a gente vai listar os tipos de persona e aí você veja mais ou menos onde você se encaixa e tenta aí desenvolver a sua persona. Até o próximo vídeo, valeu!